Vamos então começar aqui o primeiro exercício. Primeiro exercício falando então de produto escalar, beleza? Vamos começar aqui, ó. O vetor A tem a magnitude de 3 unidades e está direcionado no eixo x negativo. Se liga nisso, beleza? Pensa aí no plano cartesiano. O vetor B tem a magnitude de 6 unidades e faz 30 graus com o eixo x positivo, beleza? Agora encontre, vamos fazer a primeira. Encontre o produto escalar A, produto escalar de B, sem usar o conceito de componentes. E depois a gente vai usar o conceito de componentes, beleza? Então vamos começar sem o conceito de componentes. Então, como é que a gente começa essa parada aí? Você tem que visualizar na tua cabeça. Então é mais fácil. Aqui a gente vai desenhar, mas visualize isso para não ter problema, beleza? Então vamos lá. Ó. O que acontece? Tá aqui, ó, um plano cartesiano. XY aí, de boa, bidimensional mesmo por enquanto, beleza? E aí vamos que vamos. Primeira coisa ele diz aqui, que o vetor A tem 3 unidades e está direcionado no eixo negativo. Então vamos lá, olha ele ali, ó, beleza? Vetor A. E ele está dizendo também que o vetor B ele tem 6 unidades e está fazendo 30 graus com o eixo X positivo. O X positivo está para cá, então 30 graus está mais ou menos por aqui. Bora lá. Aí ele, tá aí, ó, maravilha. Então veja só que interessante. O produto escalar de A por B, ele é a mesma coisa, de A, da magnitude de A, vezes a magnitude de B, vezes o cosseno, o ângulo entre A e B é 150, porque é 180 menos 30, beleza? Sem problema nenhum. Então, segue o jogo, certo? Então, o produto escalar de A por B, ele é 3, que é a magnitude do A, vezes 6, que é a magnitude do B, vezes cosseno de 150, que é o ângulo entre os dois, beleza? Então imagina que 150 é um ângulo que está no segundo quadrante, certo? Se está no segundo quadrante, você lembra que se está no segundo quadrante, o cosseno do segundo quadrante ele é negativo. Então, nesse caso, o cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 30, certo? Aqui a ideia da gente colocar os ângulos notáveis é para você já memorizar. Então, por exemplo, aqui quando a gente colocou aqui que o cosseno de 150 é menos cosseno de 30, você só precisa ver quanto que é o cosseno de 30. Tá ali, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, o menos cosseno de 30 é menos raiz de 3 sobre 2. Simples assim, beleza? Então, vamos seguir. Menos 9 raiz de 3. E aí, menos 9 raiz de 3, aí a gente já vem com a nossa calculadorinha. 3 raiz, e aí você multiplica, ó, vezes 9, aí sim, ó, deu 15, 15,58, 15,59. E aí, beleza, então deu 15,59, só que é menos 15,59. Esse é o produto escalar de A por B. Lembrando que o produto escalar, como é produto escalar, ele não precisa de direção e sentido, então é só esse número mesmo, beleza? É isso, é isso. Temos aqui então, na letra B, né, a gente vai continuar aqui, é o seguinte, ó. Aqui é bem simples também, você vai ver que dá pra fazer fácil. Vamos desenhar os mesmos ângulos, só que agora a gente não precisa fazer o ângulo entre um e outro, porque agora a conta é outra. A gente vai trabalhar com componentes. E os componentes, quando a gente trabalha com componentes dentro de vetores, a gente já vai trabalhar então com os versores, ou vetor unitário, certo? Vetor unitário I, J e K, beleza? Lembrando que o I é o vetor unitário que representa o eixo X, o J é o vetor unitário que representa o eixo Y e o K é o vetor unitário que representa o eixo Z, beleza? Z imaginando 3D, beleza? Aqui tá em 2D só, beleza? Então vamos pensar o seguinte, olha só que interessante. Vamos lembrar aqui um negocinho e vocês vão entender. Isso aqui tá dizendo o seguinte, que o produto escalar de dois vetores unitários iguais sempre vai ser 1, sempre vai ser 1. E aí a gente vai dizer o porquê disso. Ou seja, o produto escalar de I por I é 1, o de J por J é 1 também, o de K por K é 1 também. Já os que são diferentes vai ser 0. Vai ser 0. E por que isso? Ó, tá vendo? Aqui a gente já diz aqui, ó, né? O I por J é 0, o J por K é 0, o J por I também é 0, ou seja, inverter tudo isso também vai dar 0. E por que isso? Como eu falei aqui que o vetor é unitário, se o vetor é unitário, é 1 a amplitude. Então ficaria sendo 1 vezes 1, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, o cosseno de 0 é 1, certo? Então é 1. Então por isso que 1 vezes 1 vezes 1, que é o cosseno de 0, é 1. E nos outros casos, por exemplo, qualquer outra coisa, lembra? Como o vetor unitário, ele trabalha com o lance 3D, saca o 3D? Então você tem o x, y e tem o z. Mas todos eles estão, tanto o x quanto o y,
quanto o z, eles estão perpendiculares, ou seja, estão a 90 graus, certo? Se estão 90 graus, aí vem quanto que é cosseno de 90? Cosseno de 90 é zero. Por isso que o produto escalar de versores diferentes, vetores unitários diferentes, I por J, ou J por K, ou K por I, ou I por K, todos eles que são diferentes, como são 90 graus, por isso que todos eles vai dar zero, entendeu? É por isso, porque eles trabalham com cosseno e o cosseno de 90 é zero. Beleza, vai guardando isso aí. E aqui a gente, com isso, a gente pega aqui o produto escalar usando os componentes. Como a gente já falou nas aulas anteriores, como usar os componentes, né? O x, o y e o z. Nesse caso aqui específico não tem o z, tá? Eu só estou colocando aqui para exemplificar. Porque a gente vai chegar no mesmo resultado que a gente chegou na outra. Você vai ver por aqui qual que vai ser mais fácil para você chegar. Entende? Então aqui, por exemplo, se você quiser usar os componentes, você pode fazer assim. Você pega o A, esse aqui ó, é o componente. Esse aqui são os componentes em 3D do vetor A. Aqui são os componentes em 3D do vetor B, certo? Então aqui você tem o A componente X, versor Y, que é o que indica o lado do X, o componente Y de A, versor J, e o componente Z de A, versor K, que indica a direção deles. O componente X do B, versor Y, o componente Y de B, versor J, e o componente Z de B, versor K. Beleza. Como é que vai fazer isso aqui? Cara, é multiplicação simples mesmo, é distributiva. Distributiva na raiz mesmo. Então como é que funciona isso? Ó, se liga. Como é que funciona? Lembrando aqui o seguinte, ó. Quando você vai fazer uma distributiva, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui, ó. Se eu pego o A, ó, o AX multiplicado por BX. Beleza. AX multiplicado por BX. Só que aí eu multiplico também o I por I. Ah, I por I dá. Porque I por I, como a gente viu aqui, ó. O I por I é 1, certo? E aí tá, o I por I é 1, então dá pra fazer. Então, tudo que é AX e BX dá pra colocar aqui, porque o produto vetorial deles é 1, do I, né? Agora, se eu pego o AI, ó, o AXI aqui, e multiplico por BYJ, aí já não dá. Porque o J, o I e J vai ser 0. E J 0, logo o número vai ser 0. Então, já nem pego. Então, tudo que tiver diferente, ou seja, AI, ó, esse AX versor I multiplicado por BZ versor K também não dá, porque o I com o K também vai ser 0. E aí você deixa zerado também, entendeu? Então é por isso que a gente só vai pegar, só vai colocar, vai continuar a conta somente com os versores que se repetem. Então, AX versor I vezes BX versor I. No caso, aí o I por I é 1, então fica AX BX mais AY BY mais AZ BZ. Lembrando que o Z não vai rolar, porque o Z não tem, nós não temos aí o 3D, aqui só tá 2D. Então o Z não é um plano que a gente vai falar nesse exercício. Agora é só substituir. Então o AX é menos 3 e o AY é 0, porque não subiu nada aqui, ó, tá vendo? Aqui tá 3 e não subiu nada do Y e não desceu nada. Por isso que o Y é 0. Beleza, a gente vai substituir isso lá. E vamos ver o B, né? O B, o lado do B, o B é assim, ó. Lembra aqui? É o lance do seno e cosseno de novo. Seno e cosseno. O X, já que é o X, é o horizontal, a gente lembra do cosseno. E quando é o Y, como é o Y, a gente lembra do seno. Certo? Então vai ser o quê? Você lembra que o seno, ele vai ser sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Beleza? Nesse caso aqui, a hipotenusa é justamente o vetor B, né? Justamente o vetor B. Aí você teria aqui um cateto oposto aqui, certo? Beleza. Aí estaria aqui. Então você imagina o seguinte, que então se você fosse colocar seno de 30 seria igual ao BY, o componente Y de B aqui, ó, dividido por 6, que é o tamanho dele. Por isso que é isso que a gente põe aqui, ó. BY é igual a 6 vezes seno de 30, beleza? É simples assim, beleza? Então, ao fazer isso, a gente só precisa substituir. O AZBZ ignora, beleza? A gente só coloca aqui, então, vamos colocar o primeiro. O primeiro tá AX. AX é menos 3, ó, certo? O BX é 6. 6 cosseno de 30. 6 cosseno de 30. Quanto que é cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2.
certo? Raiz de 3 sobre 2, aí então, beleza. Agora vamos para esse segundo aqui, ó. Para esse segundo. Nesse segundo aqui a gente tem o quê? O AY é zero. Então você pode ignorar qualquer outra coisa. Só estou escrevendo aqui por escrever. Já que o AY é zero, ele está multiplicando tudo isso, ele vai ignorar tudo isso aqui, certo? E o AZBZ não existe. Então esquece também que não tem nada. Então só vai ficar esse carinha aqui. Então fica menos 18, igual o exercício passado. Fica menos 18, raiz de 3 sobre 2. Aí aqui está igualzinho ao exercício passado. Está igualzinho. Menos 9 raiz de 3, como a gente já viu, menos 15,59.